1 Tessalonicenses 2, versículo 13, está escrito assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra pregada de Deus, a recebeste não como palavras de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Desculpa, falei 3? É só para ver se vocês estavam prestando atenção. É o 13. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Fala de Paulo quando pregou aos Tessalônicos, e eles receberam a palavra como uma verdade, porque não entenderam como uma mensagem de homens, mas entenderam como uma mensagem vinda da parte de Deus. E Paulo está dizendo que ela opera, a palavra de Deus opera nos nossos corações, segundo nós cremos nela, ou na proporcionalidade, ou enquanto damos vazão a ela dentro de nós. Nós vamos receber de Deus exatamente o espaço que damos para que Ele opere no nosso interior. Por isso tem muita gente que entra e sai da igreja e não é transformada, porque ela entra e sai, mas não dá ouvidos àquilo que está ouvindo. Ela ouve, mas não dá ouvidos. Então ela não opera, porque eu não creio. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, segundo o espaço e a vazão que eu dou ao Senhor, para que Ele opere, de fato a palavra se manifesta e estabelece a sua verdade no nosso interior. Paulo agradecia a Deus, porque os tessalônicos criam fielmente na palavra. Eles tinham convicção, e por isso, por causa da crença, a palavra operava sobre eles. Hoje muitos dos cristãos que nós conhecemos, eles conhecem inúmeros versículos bíblicos, conhecem a Bíblia de capa contra capa, mas aquela palavra que eles leem não opera na vida deles. A verdade liberada por meio da palavra não faz sentido, ou seja, não se manifesta. Eles estão sempre esperando que Deus faça um milagre de forma sobrenatural, quando tudo aquilo que Deus faz é sobrenatural. E eles só conseguem mensurar algo que seja fora da normalidade. Então eu só consigo mensurar o agir de Deus se eu ver um cego enxergando, um paralítico andando. Não conseguem mensurar pequenos detalhes que fazem a diferença total na vida de uma pessoa. Não adianta eu mudar a forma de um paralítico caminhar se ele continuar caminhando em direção ao mesmo lugar que ele caminhava antes, ou seria de cadeira de rodas. Não adianta eu fazer um cego enxergar se eu não ajudar ele a ver. O que tu vês, Jeremias? Jeremias, o que estás vendo? Ah, viste bem. Então eu posso enxergar e posso não ver. Eu posso caminhar e não em direção a ele. Então o poder de Deus que opera é o Cristo. E se eu não der crédito ao Cristo, se eu não acreditar nas palavras do Cristo, não haverá o desfrute daquilo que Ele diz. E é por isso que a igreja hoje é enferma, é doente, é fraca, é falha, porque ela não se apropria daquilo que Deus fala. O que Deus fala não se manifesta na minha vida, porque eu não creio. Porque os sinais seguirão os que? E se está escrito e acabou. Não é uma opção, é uma verdade. Então se eu creio, me segue. Acontece. Eu preciso crer. E quem vai crer? Quem quer crer? Eu tenho que querer acreditar. Eu tenho que dar espaço para isso. Crer, ou seja, a fé, ela não é algo que eu estou mensurando e fazendo cálculos para que eu possa crer. É uma convicção que eu permito que Deus estabeleça no meu interior. Então é uma certeza daquilo que eu não vejo. Não é lógico. Não faz muito sentido num primeiro momento. Até então que eu comece a desfrutar daquilo sobre a minha vida. E aí então começa a fazer sentido. Bom, segundo a compreensão de que a palavra de Deus vai operar na minha vida a partir de quanto eu creio, ou de quanto vazão eu dou para isso, a nossa ideia é estabelecer uma porção de compreensão
para que algumas áreas da minha vida sejam reorganizadas, então eu possa desfrutar daquilo que Deus tem como um todo. Abre comigo em Efésios, capítulo 6, e o versículo 2. Efésios 6, versículo 2. Meu Deus, versículo 2. Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 2. Meu coração queima. Todo mundo achou? Está na Bíblia. Bora lá. Está escrito assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A Bíblia diz que eu devo honrar pai e mãe para que eu viva bem sobre a terra, para que os meus dias sejam alongados e para que tudo aquilo que eu faço dê certo. Não necessariamente dê certo de dar certo, mas que me vá bem em todas as coisas. E esse princípio, partindo da ideia de que nós precisamos crer na palavra para ela operar em nós, é o primeiro mandamento com promessa. Tem mandamentos que não carregam algumas promessas, mas esse é o primeiro, é o start. Então eu tenho que entender que tudo aquilo que vem primeiro é mais importante. Sempre Deus começa as suas coisas com fundamentos. Deus nunca vai começar a casa pelo telhado, Ele sempre vai começar pelo fundamento. Então eu preciso entender que aquilo que Deus estabelece como prioridade é algo que é prioritário. É algo que eu tenho que dar mais atenção. Por que Deus está estabelecendo isso primeiro? Porque amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o primeiro amor. Porque buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós lemos essa passagem de Mateus 6, versículo 33, o Sermão do Monte, e às vezes nós não paramos para analisar que Jesus estava sobre o monte, e Ele não estava dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele estava no alto de um monte, muito provavelmente num lugar de destaque, gritando: buscai primeiro o reino de Deus! Por que ele gritava? Porque de fato importante era, para que as pessoas pudessem então prestar atenção. Ele não tinha microfone, não mandava WhatsApp. Então ele estava no alto de um monte, declarando algo, dizendo que aquilo que vem primeiro é mais importante, nós precisamos dar atenção para isso. Então a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrar pai e mãe vai muito além de visitar e dizer que ama, ou prestar algum tipo de assistência devido a uma necessidade. Tem a ver com uma reconciliação profunda no âmago do ser. Nós falamos isso quinta-feira aqui, nós vamos repetir algumas coisas para nós chegarmos em outro lugar. Então, a honra do pai e a mãe não é dizer: pai, eu honro a sua vida, ou pai, eu estou aqui para te servir. Não se limita simplesmente a servir as pessoas, não se limita simplesmente a dar assistência ao necessitado. O meu papai e a minha mamãe ficaram velhinhos, agora eu vou lá cuidar deles. Tem muita gente que cuida dos seus pais, mas no seu interior existe um bloqueio tão grande que não há uma reconciliação verdadeira, e faz com que a pessoa então carregue dentro do seu interior feridas profundas. Então é muito mais do que você prestar uma assistência a uma necessidade, é você se reconciliar, ser curado de verdade, a ponto de que, independente do que o pai e a mãe fizeram para mim, ou que deveriam ter feito e não fizeram, aquilo não interfere mais no meu interior. É mais do que simplesmente um relacionamento saudável. É não ter nenhuma ferida emocional dentro do seu interior. Tem a ver com uma reconciliação profunda no âmago da alma, com a figura do pai e da mãe. A pergunta é: quantos de nós estamos reconciliados com essas figuras paternas e maternas? Quantos de nós hoje se dão bem com os nossos pais, ou tem uma estrutura relacional saudável, visita, domingo, vai lá, almoça junto, brinca, mas lá dentro ainda carregam coisas que não foram mexidas nem tratadas?
que nós mesmos criamos estruturas para escondê-las dentro de nós, a ponto de que fingimos que elas não existem e achamos que estamos sarados. Quantos de nós não receberam o que deveriam ter recebido dos pais e até hoje carregam uma necessidade intrínseca no ser, esperando que alguém venha suprir essa necessidade e nunca encontra? Porque o interior do meu ser ainda não foi reconciliado com essa figura paterna e materna. E essa é a base do relacionamento. Quem não carrega conflitos complicados de natureza emocional e psicológica referente a essas figuras? Quem não carrega falhas profundas nos relacionamentos presentes devido à falta de harmonização com as figuras paternas? Quantas reações do cotidiano com a família, com as autoridades, com aqueles que nos cercam, são resultados de traumas que carregamos? Quantas reações nós ainda temos que são resultado de coisas que nós vivemos no passado? Quanto do nosso passado ainda faz parte do nosso presente? Quantos traumas lá de trás ainda estão vivos nos nossos dias? Como eu falei há um tempo atrás, se você encontrar uma cicatriz, ela revela que o seu passado foi real. Mas se você encontrar uma ferida, ela revela que o seu passado ainda está no presente. Então tem gente que acha que tem cicatrizes, mas você lá e dá uma mexidinha e sai a casquinha. E não é uma cicatriz, ela é uma ferida. Então aquele passado ainda faz parte dos meus dias. E se o passado está no meu presente, o meu futuro é impedido. Então quantos de nós ainda carregamos conflitos? Ah, meu pai era uma boa pessoa, minha mãe era uma boa pessoa, ok, mas até onde ele me projetou? Até onde ele preparou um caminho saudável para as minhas estruturas emocionais, para que eu possa então avançar e ter um futuro pleno? E quando eu estou falando de futuro pleno, não estou dizendo de você de desenvolver uma carreira. Eu estou falando da sua estrutura como ser, não do que você faz. Hoje eu li um livro e o autor do livro comentava um episódio de um homem que ele não identifica, mas um empresário de sucesso, pelo que eu entendi, muito rico. E esse homem, todos os primeiros dias da semana, reunia a sua equipe e dava as diretrizes de como deveria trabalhar e organizava tudo. E é uma grande empresa e o cara faz tudo, e qualquer conflito que venha empresarial ele consegue resolver, tem um gerenciamento absurdo, elogiando extremamente o empresário. Mas o primeiro conflito, de forma particular, ele entra num nível de taquicardia, de ansiedade, de perca de apetite. Ele começa a sofrer. Um homem que dá conta talvez de coordenar uma empresa com 1000 funcionários não consegue gerenciar a sua própria estrutura de um único homem. Por quê? Porque no fazer ele é bom, mas no ser está fragmentado. O fazer é uma competência que você adquire de forma intelectual. O ser é algo que é formado desde pequeno por um ambiente chamado pai e mãe. Então às vezes eu posso ser muito competente, mas o meu nível de consciência da minha realidade é fragilizado. E é o que mais nós vemos hoje. Filhos que se afastam intencionalmente dos pais revelam feridas que adquiriram no ambiente de convivência. Quando a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, serão os dois uma só carne, Deus está dizendo, para você sair desse ambiente familiar, é porque você vai dar continuidade a um novo processo chamado família. Muitos saíram desse ambiente familiar não para dar continuidade, saíram porque aquele ambiente era desgastante. Aquele ambiente não proporcionava aquilo que era necessário para o desenvolvimento do ser. Então quer saber de uma coisa? Eu vou pegar as minhas malas e vou me embora. Então, filhos que saíram debaixo desse ambiente, eles revelam conflitos. E que se ainda não foram sarados por Deus, esses conflitos, por mais que eles não estejam tão latentes ou perceptíveis, ali estão. Agora, se a função desse ambiente familiar, paterno, tem como objetivo me desenvolver e eu não cresci debaixo desse ambiente de forma saudável, o que eu sou? Um órfão. Porque todo aquele que não tem pai é órfão. E você pode pensar, mas os meus pais estão vivos. Mas eles estão vivos, mas não estão vivificando a minha vida. Ou não vivificaram algumas áreas que precisavam ser vivificadas. Então existem algumas áreas da minha vida que eu ando em orfandade. Se nós, como igreja, entendermos a importância disso,
nós iremos solucionar mais de 90% dos problemas que as pessoas carregam. Eu gostaria que você prestasse muita atenção sobre isso. Porque não diz respeito a mais nada, nem nada menos do que as nossas próprias vidas. Se você está contente, feliz e satisfeito com a estrutura de vida do seu interior, não de atividade que você carrega, você nem precisa assistir esse culto. Agora, se você entende que precisa reorganizar algumas estruturas do seu interior, porque ao se olhar no espelho você vê coisas que você ainda não gosta, preste atenção. Existem áreas de orfandades das nossas vidas. Áreas que não foram tratadas, que não foram curadas, que não foram protegidas nem desenvolvidas. Áreas de orfandade. Não porque os nossos pais foram maus pessoas. É bem legal, falando de paternidade, meu pai está sentado ali. Aleluia. Mas porque muitos dos nossos pais também não receberam aquilo que precisariam ter recebido para poder um dia gerar algo lá na frente. Então paternidade não é você ter um bom pai, uma boa mãe que coloca comida sobre a mesa, um teto sobre a cabeça e veste sobre você. É um homem e uma mulher alinhado com o céu que é capaz de transferir o ambiente celestial para dentro de você. Jesus, quando pisou sobre a terra, ele chamou seus discípulos e ele transferiu o reino que habitava nele para os seus discípulos. E quando ele sobe em ascensão aos céus, ele diz: não vos deixarei órfãos. Não, Senhor, não. Repousará, virá sobre vocês como um vento, vai vir um poder e ele vai estar em vocês. Aguardem, é o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, mas o Espírito Santo virá sobre vocês. Então fala que um pai de verdade é aquele que é capaz de colocar o Espírito em você. E se ele não foi capaz de projetar o Espírito Santo em você, você não recebeu paternidade e é órfão. Por isso que a Bíblia diz que Deus traria o espírito de Elias, a unção de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque Deus entende que muitos de nós não receberam dos nossos pais aquilo que deveriam ter recebido. Então Deus faz com que cruze pais espirituais na nossa vida, para que então eu seja municiado do Espírito. E aí então eu posso levar esse Espírito para o meu Pai. Glória a Deus. Deus é bom. Órfão carrega constantemente, ainda que imperceptivelmente, o sentimento de desamparo, de abandono e de não pertencimento. A religião criou uma forma de mudar a orfandade. Então ela cria uma atividade e te insere nela, assim como o mundo corporativo está, ou faz. Então por meio da atividade eu me sinto pertencente daquele mundo. E quando eu tiro a atividade eu já não sou mais. Na verdade eu nunca fui, é que eu me sinto pertencente por aquilo que eu faço. E a ideia de Deus é que nós somos pertencentes à sua família por quem somos, filhos, e não por aquilo que fazemos. A religião faz isso de forma muito exímia, por isso que nós procuramos aqui fazer bem pouco disso. A gente não pega as pessoas e diz faz isso, faz aquilo outro, a gente tenta fazer com que elas sintam-se aptas, parte, então elas queiram executar alguma coisa. Porque se nós quisermos tratar de forma corporativa, eu sei como fazer isso. E faço funcionar. Mas a ideia não é fazer funcionar, é fazer fluir. E para fazer fluir, você não usa a atividade das pessoas. Você desenvolve a consciência delas. E quando ela tem uma identificação de consciência e de natureza, então ela flui naturalmente. Eu sei que eu sou parte disso e por isso eu quero fluir. Não é se eu não faço parte. Então quer dizer que eu estou órfão. Eu sou um órfão, porque eu só sinto pertencente quando eu estou fazendo. A minha filha se está dormindo, é minha filha, se está acordada, é minha filha, se está na escola, é minha filha, se está comendo, é minha filha, se ela está no banheiro, ela é minha filha. Se ela está ajudando, ela é minha filha, se ela está me atrapalhando, ela é minha filha. Ela é, não é o que ela faz. E ela não perde esse senso. E isso é interessante, que as crianças conseguem fazer de forma natural. Quando cai no chão e se machuca, diz pai. Quando precisa de dinheiro, diz pai. Quando está triste, diz pai. Quando está feliz, diz pai. Ou seja, ela sabe que todo o tempo ela pertence àquele universo. Essa é a forma natural de expressar aquilo que Deus criou. Quando eu entendo que eu sou filho do Eterno, eu não preciso fazer para me sentir parte. Eu sei que eu sou, independente se eu faço ou se eu não faço. Nós temos um caso aqui de uma filha de Deus que não faz. O nome dela é Ana. Deus permitiu que ela nascesse com uma debilidade física. Ela é filha de Deus. O que ela faz para Deus?
Talvez nenhuma atividade aos nossos olhos. Mas ela é. Esse sentimento de desamparo, de abandono e de não pertencimento faz parte daqueles que são órfãos. Alguns buscam se sentir proprietários das coisas e das pessoas para se sentirem seguros e confiantes. Todo aquele que tem necessidade de estar na frente para mandar, não para servir. Ele tem como objetivo dominar para que ele se sinta parte. É muito interessante que o rei, ele se submeteu para servir. Ele estava sempre à frente, mas não para mandar, para servir. Então eu não tomo a frente para dizer que eu faço. Eu tomo a frente porque eu quero servir. Não para me sentir proprietário nem dono das situações. Porque tem gente que se apossa para se sentir dono, e então eu faço parte, porque aquilo é meu e eu sou... A raiz do sentimento do órfão sempre é a rejeição. O que leva um órfão a negociar a sua vida em troca de aceitação, desenvolvendo a cobrança para com aqueles que os rodeiam. Todo órfão ele carrega, de forma intrínseca, perceptível ou não, um sentimento muito grande de rejeição. Ele se sente rejeitado e por isso ele tenta fazer muitas coisas para se sentir aceito. E muitas delas é até negociar a sua própria vida para que ele faça parte de algumas coisas. Ele finge ser quem ele não é para que ele possa se encaixar em algum lugar. Você olha e diz, o fulano é tão querido, o tão querido. Quando você aperta, vem algo podre para fora. Mas ele sempre foi tão querido. Não, ele nunca foi tão querido. Ele sempre se posicionou daquela forma para que ele pudesse ser aceito pelos aqueles que lhe rodeiam. Ele comercializa a sua vida. Mas é a realidade dos nossos dias. A ética de estética. Todo mundo age como quer ser visto, mas reage como verdadeiramente é. E se eu reagir como eu me sinto, ninguém vai querer ficar do meu lado. Então eu sou um cara bem legal o tempo todo e todo o tempo. O órfão, por não ter pai, ele não tem um modelo a seguir. Quando o órfão então se torna pai, ele carrega traços de passividade e omissão. Nós não vamos ler para não tomar tempo. Nós falamos isso daqui também quinta-feira a respeito de Davi. Que Davi, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir Davi como rei, Samuel ainda não sabia que era Davi. Sabia que era um dos filhos de Jessé. Vai à casa de Jessé, que eu separei um filho para que seja rei. Depois, se você quiser ler em 1 Samuel capítulo 16. A partir do versículo 11 em diante. Lê o capítulo todo. 1 Samuel 16. O que acontece é que Samuel chega na casa de Jessé e diz assim, cadê os teus filhos? Então Jessé mostra os seus filhos. E passa o primeiro, e passa o segundo, e passa o terceiro. E nenhum deles, Deus diz, esse é o rei que eu escolhi. Então passam-se os sete filhos. E Samuel diz assim, acabou? Aí Jessé diz, não, tem mais um. Tinha esquecido. Está lá cuidando das ovelhas. Esse filho era rejeitado ou não? Para um pai esquecer do próprio filho, meu irmão. Primeiro dia de aula da Alice na escolinha eu esqueci dela. Há muitos anos atrás. Não estava acostumado com a rotina. Tem que buscar a Alice. Lembrei. O pai te esqueceu de mim? Não. Claro que o pai não esqueceu de você. O pai te atrasou. São detalhes que podem fazer toda a diferença na vida de um filho. Toda a diferença. Um dia tinha uma apresentação da escola da minha filha. E a professora falou um horário e nós fomos no horário e tinha sido antes. Ela disse, pai, tu não veio me ver? Eu disse, desculpa filho, o pai não veio. Porque a professora falou outro horário. Mas da próxima vez, independente do horário, o pai vai chegar bem mais cedo. Você me perdoa? Tá bom. São detalhes que marcam a vida deles. Então Jessé disse, me lembrei, tenho mais um filho. Aquele filho era rejeitado de muitas formas. Porque cuidar de ovelhas não era tão bonito naquela época. Mas fazer parte do exército, sim. Então o primeiro filho que Jessé mostra é o filho mais velho, o primogênito, fazia parte do exército de Saul. Então Davi é ungido rei, porque Deus escolheu um rejeitado. E Davi, quando se torna rei, também se torna pai. Tem vários filhos. E a Bíblia fala que um dos filhos de Davi, chamado Amon, ama a sua irmã, a ponto de querer se deitar com ela. E ele força a sua irmã a se deitar com ela.
E um outro irmão chamado Absalão fica muito bravo, porque a irmã tinha sido estuprada pelo próprio irmão. Em 2 Samuel capítulo 13, não vamos ler, diz que no início do capítulo 13, a Bíblia está dizendo: e passado 2 anos, Absalão teve uma ideia para poder matar o próprio irmão. Passou 2 anos e Davi não fez nada. Davi era passivo e omisso. Todo órfão ele é passivo e omisso. Por quê? Porque se ele se posicionar, ele pode perder alguma coisa. E por medo de rejeição, ele sempre vai viver em passividade. A Bíblia nos chamou para ser pacíficos, não passivo. Jesus era pacífico, mas não era passivo. Se precisar virar as mesas, ele vira. Ele disse: eu não vim aqui para tocar fogo no negócio, mas se nós precisar fazer um fogo, a gente faz. Eu não vim aqui assim, eu não quero tumultuar, mas eu vou falar umas coisas que vai gerar tumulto. Então uma coisa é eu ser passivo, outra coisa é eu ser pacífico. E não confunda não ser pacífico com ser agressivo. Sem pai não há segurança. Como não me sinto seguro, não entro em zona de conflito, pois não tenho respaldo. Por que Davi conseguia lutar as guerras de Deus, mas não conseguia se posicionar dentro de casa? Por que Davi era capaz de lutar e, se preciso for, arrancar 200 prepúcios? Davi era sanguinário, mas mediante os filhos, não. Porque lá em casa eu já tive um problema com meu pai. E eu não quero que os meus filhos tenham um problema comigo. Eu sei o que é ser rejeitado, então se eu falar alguma coisa para o meu filho, ele vai me rejeitar. Eu não quero ser rejeitado de novo. Ah, mas para a guerra? Não, para a guerra eu vou. Se tiver que matar todo mundo, eu mato. Então Davi conseguia se posicionar fora, mas dentro não. Por quê? Porque ele revelava um problema dentro de casa. Então todo homem que não recebeu paternidade por ser rejeitado, ou toda mulher, por carregar o espírito de rejeição, ele se torna passivo e omisso no ambiente familiar. Porque ele nunca recebeu respaldo. Quando não corrigimos nossos filhos, estamos passando a mensagem de que eles não são tão importantes. Afinal, o erro deles pouco importa, porque eles pouco importam. Então por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que Deus corrige e açoita o filho a quem ama. Porque se ele não nos corrigisse, ele iria dizer: você não é importante para mim, então o teu erro tanto faz como tanto fez, leva a tua vida do teu jeito, não estou nem aí para ti. Um pai que ama corrige sim o filho, porque Deus corrige, e o pau come, não alivia. Ele não poupou nem Jesus. Só que Deus Pai é uma pessoa segura. Ele não tem medo de perder os seus filhos. Jesus tinha a capacidade de falar o que falava em qualquer ambiente para qualquer pessoa, porque ele tinha um pai lhe respaldando. O meu pai nunca me abandonou, ele disse. Sempre está comigo. Então, por respaldo de paternidade, Jesus Cristo conseguia se posicionar em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, e nunca negociava a verdade. E se os discípulos que ele chamou tivessem que ir embora, que assim seja. Mas negociar a verdade não. Mas Jesus, por que tu és tão confiante? Ah, cara, porque eu tenho Pai. Eu tenho quem me cuida, me protege, me guarda, nunca me abandona. Então nós precisamos entender que corrigir os nossos filhos é expressão de amor e não passar a mão na cabeça. O problema da nossa sociedade nos nossos dias, explicado de ótica psicológica, é que os pais superprotegem os filhos e dão tudo que eles querem e criam fracos e covardes. Porque eles não querem que passem as mesmas coisas que os nossos pais passaram. Eu não quero que a minha filha sofra o que eu sofri. E aí então eu quero projetar nela uma vida melhor e automaticamente eu lhe destruo. Porque se tem a capacidade que tenho, foi porque fui submetido ao que fui submetido. Então corrigir os nossos filhos é expressão de amor. Se precisar pegar a vara, o taco de beisebol, a trave da escola, não, brincadeira, só a varinha tá bom. Corrige os seus filhos. Isso é dizer: eu te amo e não permito que você erre. Por amor a você, eu estou te corrigindo, porque eu não quero que você se destrua. Então muitos de nós não receberam o que deveríamos ter recebido dos nossos pais. Então nós não somos responsáveis por aquilo que fizeram conosco, mas você é responsável por aquilo que você faz com o que fizeram com você. Isso se chama intervenção do céu na sua vida. Então, mesmo que
tenham feito algumas coisas comigo. Eu não sou responsável por aquilo que fizeram, eu não merecia. Eu não merecia essa situação ou essa circunstância. Ok, não merecia. Mas se lamentar não vai resolver o problema. Se posicionar e dar uma resposta em relação àquilo que fizeram conosco é o que vai determinar o que nós vamos viver para frente. Então não é porque o passado foi ruim que eu vou carregar ele no meu presente. Eu vou resolver ele a ponto de que o meu presente possa apontar para o alvo, chamado Jesus. Então, independente da falha dos outros, eu vou me responsabilizar para que essa falha não atrapalhe a minha vida. Então nós precisamos estar sempre avaliando aquilo que nós fazemos. Quanto do teu passado ainda está no teu presente? E como que eu sei se o meu passado está no meu presente? Porque eu não vislumbro um futuro. Porque tudo que eu vou fazer ainda... Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que falou algo comigo que é uma coisa bem natural. E o mesmo princípio pode se aplicar para todas as situações. Não é essa pessoa, inúmeras delas têm esse problema. Pessoas que não conseguem tomar banho, mar, rio. Porque quando era criança tomaram um caldo. Isso tem muito. E ela não consegue então desfrutar daquele ambiente. Vamos supor, eu vou na praia e não consigo desfrutar do mar. Por quê? Porque quando era criança eu tomei um caldo. Então quer dizer, quando eu chego na praia hoje, eu não estou lá hoje, eu estou lá ontem. E aí o que acontece? Eu não desfruto. Porque eu não estou vivendo hoje, eu estou vivendo ontem. Quantas pessoas vivem assim? Agora pega esse negócio da praia e aplica em qualquer outra situação. Relacionamento, família, trabalho, igreja, ministério, sei lá, seja o que for. E aí o que a pessoa faz? Já que eu não consigo tomar banho de mar, porque no mar eu tomei um caldo, eu vou pro... Como é que é? Parque aquático. Porque lá tem aquela piscina rasinha. Então eu crio um paliativo para o meu problema e eu engano a mim mesmo e vivo numa mentira. E aí eu vou lá brincar com as crianças na piscina, porque eu estou a fim de me molhar, mas eu digo que eu estou brincando com as crianças. Então não é o que eu faço, é por que faço. Qual é a motivação que eu carrego? As minhas atividades do presente, qual é a motivação? Muitas delas estão presas no passado. Então nós não somos responsáveis por aquilo que fizeram conosco, mas nos tornamos responsáveis por aquilo que vamos fazer com o que fizeram conosco. Eu preciso solucionar o meu passado para desfrutar no meu presente e projetar o meu futuro. Do contrário, e eu não estou falando de atividades, estou falando de ser. Porque tem gente que consegue ter boas atividades, mas o ser ainda está fragilizado, deteriorado. Então não mensure a sua solução por uma capacidade de execução. Mensure por um estado interno em paz, em qualquer área. Amém? Todo órfão que ele não recebeu paternidade, por ser órfão, ele também não é coligado em Deus. Ele não tem Deus como pai. Porque toda criança, para ver Deus, ela precisa ver o pai. Porque ela não tem capacidade, ainda quando é pequena, de ver Deus como pai. Então ela vê o seu pai. Até que em determinado momento ela cresça, se desenvolva e ela consiga ver o pai naturalmente. Então isso é expresso em Adão. Quando Adão peca, ele é desconectado de Deus espiritualmente. E por causa da desconexão de Deus, Adão já não consegue mais se expor. Ele se esconde. Adão, que andava nu, a primeira coisa que ele faz é promover as próprias vestes para se esconder de Deus. Toda pessoa que é órfã, ela tem dificuldade de se mostrar para Deus. E não é dizer assim, Deus, eu errei aqui, Deus, eu errei ali. É se mostrar, cara. É dizer, Deus, tá vendo isso aqui? Sou eu. E sou eu também. Ela tem grande dificuldade de se mostrar para Deus. Porque ela não vê Deus como pai. Afinal de contas, o que é pai? Para que serve? Ela tem dificuldade de abrir o coração. Ela tem dificuldade de expor as suas vergonhas, seja com o pai ou seja com alguma outra pessoa. Ela não consegue abrir o seu coração. Porque ela está desconectada de Deus, assim como Adão. Ela se esconde. Vive escondido no próprio mundinho. Pessoas desconectadas do pai. Jesus, quando vai para a cruz, vai peladão.
exposto ao vitério, diz a Bíblia. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, porque eu tenho Pai, eu não estou preocupado em expor as minhas vergonhas. Não estou preocupado se irão me julgar ou o que irão pensar a meu respeito. Eu sei o que Ele pensa ao meu respeito. Hoje a maioria das pessoas que congregam, até mesmo no mesmo ambiente, se soubessem da vida dos outros, já não conseguiriam nem andar com elas. Porque não estão dispostas a servir e sim a julgar. Porque acham que o pecado de um é maior do que o pecado de outro. Eu falei isso quando nós ministrávamos lá no CMM, na nossa casa de apoio. A gente tem facilidade de dizer, o fulano caiu. O que ele fez? Usou droga de novo. Ele caiu aí, você não caiu? Você não tem pecado? Tem. Então também você caiu, porque pecado de usar droga ou outro pecado é pecado, Qual que é a diferença? Por que fulano caiu e você não? Porque eu acho duas medidas, duas balanças, duas formas diferentes de expressar a mesma coisa. Aquele que não tiver pecado já pecou. Ou seja, ou ninguém caiu ou todo mundo caiu. Não tem meio termo. Só que é fácil apontar os outros. Ok, vamos avançar. Até a meia-noite a gente termina, amém? O que nós precisamos fazer a partir dessa percepção? Que a primeira ideia de nós mostrarmos isso e falar a respeito de paternidade é que nós possamos enxergar algumas áreas de orfandades da nossa vida. Isso você vai ter que fazer uma autoanálise, um autoexame. Tem que chegar em casa e parar com Deus e dizer, Deus, aonde que há algumas áreas que eu acho que foram resolvidas e que ainda não foram? Me mostra. Algumas a gente já sabe, a gente finge que não existe. Mas elas estão ali, latentes, berrando. Cura-me, trata-me, ajuda-me. Então nós precisamos chegar diante de Deus e dizer, Deus, sonda o meu interior, sonda o meu coração. E a oração que Davi fazia, eu acho fantástica. Senhor, se algum caminho mau há em mim, me revela. E eu oro para Deus, Deus, eu sei que tem caminhos maus, só me mostra. Se há, não, eu tenho certeza que tem. Então só mostra quais são. O Davi era um carinha um pouco melhor do que eu. Então ele dizia que se algum há, tu me mostra. Eu tenho certeza, então está tudo certo. Então, a partir da percepção, o que nós precisamos fazer? Reconfigurar a nossa compreensão a respeito de como Deus Pai nos vê. Porque a ótica determina toda a estrutura relacional. A ótica de aquilo que nós estamos inseridos, dos ambientes, das pessoas, determina a nossa estrutura relacional. Então nós precisamos reorganizar a nossa autoimagem a partir da perspectiva e da ótica de Deus. A forma que nós nos vemos, nos percebemos, determina as nossas escolhas e ações. E às vezes a nossa percepção ela é turva por causa de crenças e mentiras que carregamos no nosso interior, que não são pautados pelo Pai. São pautados pelo que a vida fez conosco. Não adianta, não vou conseguir mesmo, deixa pra lá e... Quem disse? Não, eu já tentei 1, 2 vezes, não deu certo e... Não, mas comigo não funciona, pra mim não serve. Porque eu tenho uma percepção totalmente distorcida e limitada e faz com que eu mova as minhas escolhas e ações a partir dessa percepção. A forma que nós nos percebemos determina nossas escolhas e ações. Um vínculo distorcido com a nossa imagem impossibilita a mudança. Tu já viu uma pessoa que ela olha, ela está acima do peso, mas ele diz, não, cara, tá legal, tô de boa. Ele vai fazer dieta? Ele vai cuidar da alimentação? Não. Por quê? Porque o vínculo distorcido da imagem impossibilita a mudança. Então, como eu me vejo? Se eu acho que está legal, não preciso mudar. Então, se a minha percepção está distorcida, para que eu vou mudar? Não vou buscar uma mudança nem uma transformação. Por isso que todo aquele que acha que já alcançou um lugar, nenhum lugar ele alcançou. Todo aquele que acha que já sabe tudo, ele para de aprender. Ele se torna o maior ignorante. Então, um vínculo distorcido da minha imagem impossibilita a mudança. Um exemplo. Para uma pessoa anorexa, sua imagem distorcida sobre o peso leva ela à escassez de alimento, de forma proposital. A sua percepção distorcida de si mesmo é destrutiva e gradual. O cara tá que é só osso, A menina tá morrendo. E ela se olha no espelho e diz que tá gorda. É uma doença.
e de forma distorcida a percepção que ela tem dela mesma, ela abre mão voluntariamente do benefício, impossibilitando a mudança. Ela se destrói porque ela quer morrer? Não, porque ela tem uma visão errada de quem ela é, ou de como ela está. Sua percepção distorcida de si mesma é destrutiva gradualmente. Ela vai se matando aos poucos, porque ela acha que não tem direito, que não merece, ou sei lá o que passa na cabeça daquele povo. Cada situação é uma situação. Ao romper a percepção distorcida de como se vê, é possível uma nova realidade. Então a ideia de pegar um anorexo, exemplo, não é você mandar ele comer, é você mudar a percepção que ele tem quanto ao seu corpo. Então não adianta dizer para ele comer, ele nunca vai comer, porque comer engorda. Então eu tenho que mostrar para ele que ele não vai engordar. E a visão daquela pessoa está distorcida. E assim é a maioria dos relacionamentos com Deus e com pessoas. Elas não conseguem se relacionar ou não conseguem aceitar algumas coisas porque a visão está distorcida. A psicologia está entendendo coisas que Jesus já fala há 2000 anos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. E quão profundas trevas são a luz que há em ti. As pessoas estão começando a entender o que Deus já fala há muito tempo. Então quer dizer que se a tua percepção for distorcida quanto à realidade que você está inserida, você não vai se desenvolver, não vai crescer, não vai mudar. Então nós precisamos reorganizar a imagem que temos de nós mesmos. Como? A partir da visão dele. Diante desse entendimento, é imprescindível que saibamos como Deus Pai me vê. Porque assim é que de fato eu sou. O mais importante não é como você se vê, é como Ele te vê. Abre comigo a sua Bíblia em Romanos 8, versículo 15. Nós vamos dar uma folhada para nós encerrarmos. Romanos 8, versículo 15. Uma passagem que nós lemos bastante. Todo mundo achou? Romanos 8, versículo 15 está escrito assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Primeira coisa que eu preciso ter clara e nítida: Deus me vê como seu filho. Nós somos filhos de Deus. Nós temos Pai. Todos temos Pai. Eu tenho um Pai que me ama. Mateus 3, versículo 17. E essas passagens, essas verdades não são para ser ouvidas, são para você dar ouvidos. Para você refletir e meditar nelas. Como disse Davi, medito na tua lei de dia e de noite, até que essa verdade venha sobre a minha realidade. Mateus 3,17 está escrito assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Você é um filho amado. Deus Pai te ama. Então eu sou filho e sou um filho amado. 1 João, lá na frente, pertinho de Apocalipse, capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. No amor não há temor ou não há medo,
Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme ou que tem medo não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele me libertou de todos os medos por amor. Quem recebeu o amor de Deus e nós recebemos, não temos medo. Não me sinto desamparado. Não me sinto vulnerável. Não me sinto não pertencente. Eu fui liberto pelo seu amor. Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 11. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará por um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Deus nos vê como portadores do seu Santo Espírito. Nós carregamos parte dele. Eu sou filho, sou amado, libertado por esse amor e depositado sobre mim, ou em mim, parte de quem ele é. Salmo 51. Salmo 51, versículo 2. Está escrito assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do teu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos ler o versículo 1 também. Vamos desde o 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus me vê perdoado segundo a sua misericórdia. Por misericórdia, Deus me vê já como alguém redimido. O plano redentivo e remidor do Senhor. Romanos 8, versículo 17. Romanos 8,17 está escrito assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Outra forma de Deus nos ver como seus herdeiros. Nós somos, não seremos, somos herdeiros de Deus. Tudo isso que nós estamos falando tem como objetivo reconfigurar a nossa percepção de quem nós somos aos olhos dele. Efésios 1, mais para frente um pouco. Efésios 1, versículo 3. Está escrito assim:
Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus me vê abençoado. Não pedinte, abençoado. Versículo 4. Como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele me vê escolhido. Ele me escolheu. Ele me elegeu. Ele me chamou nele antes. Então Ele me vê abençoado e escolhido. Deus não vai me escolher, Ele já me escolheu. Mateus 28. O dia que as pessoas tiverem essas passagens bíblicas, essas verdades como verdades da sua vida, ninguém mais te segura. Você nunca mais vai na igreja para ser abençoado, para buscar a vitória, ou para... Nunca mais. Você nunca mais vai fazer a campanha da bênção, que já foi dada. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos vê sempre com Ele. Ele sempre está conosco. Nós sempre estamos com Ele. Ele nos vê sempre presente na sua vida. João 3,16. Bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele me vê capaz. Ele tem fé em mim. Porque se Ele não acreditasse que a gente pudesse crer em Cristo e ser salvo por Cristo, Ele não teria dado Cristo por nós. Então Ele me vê capaz de entender quem Cristo é. Deus tem fé em nós. Apocalipse, capítulo 1. Você nunca leu tanta Bíblia, né, irmão? Fala sério. Versículo 6. Tem uns aqui que eu vou pegar da orelha. Apocalipse 1, versículo 6, está escrito assim: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele nos vê como um rei e como um sacerdote, porque é assim que Ele nos fez, como reis e sacerdotes. E um dos que eu mais gosto, Sofonias, capítulo 3. Está na Bíblia, acredite, achei. Os profetas menores. Sofonias 3. Três livrinhos para trás de Mateus. Sofonias 3, versículo 17. Sofonias 3, 17. Sofonias 3, 17 diz: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus nos vê como quem lhe dá alegria. Deus se regozija no seu povo, Ele se alegra.
Quando nós entendemos as emoções que Deus tem a nosso respeito, nós conseguimos ter as mesmas emoções a respeito dele. Quando vemos a paixão de Deus por nós, nós nos apaixonamos por ele. Agora, o que é tudo isso? Esse é o amor de um pai pelos seus filhos, que nós deveríamos ter recebido dos nossos pais, projetados em Deus por meio dos nossos pais terrenos. Então tem duas coisas que será inevitável. Todo ser humano precisa ter Deus como pai e precisa de um pai espiritual. Todos. Porque aqui está falando das emoções. E Deus manifesta as suas emoções a nosso respeito. E nós manifestamos as nossas emoções a respeito dele. Só que num primeiro momento as nossas emoções, elas são de cunho relacional horizontal, não vertical. E aí está a grande dificuldade, porque todo órfão é rebelde. Ele não consegue se submeter, porque uma das funções da paternidade é trazer limites. E como eu nunca recebi paternidade, ninguém diz o que eu tenho que fazer. Então eu sou um rebelde emocional e espiritual. Então eu não consigo viver como um filho, porque eu quero os benefícios do pai, mas não as responsabilidades do filho. Então nós precisamos ter Deus como pai, assim, e precisamos de um pai espiritual, assim. Paternidade é tão importante, mas tão importante, que o filho do Deus vivo tinha um pai chamado José. E Jesus era submetido a José. Jesus, com 12 anos de idade, estava no templo ensinando a verdade de Deus, já entendendo que Deus era seu pai. Como que José ensinava se José não tinha como Jesus ensinava se Jesus não tinha o Espírito Santo? Quem ensinou Jesus? José. Então essa é uma das primordiais funções paternas: direção, provisão, limites, respaldo, amor. O amor mais importante, o amor paterno. Sem desmerecer as mães, mas o amor mais importante é o do pai. Se o amor mais importante fosse da mãe, o Deus que é amor teria se apresentado como uma mãe. Ele também se mostra como afetuosamente como mãe, mas ele se demonstra enfaticamente como um pai. Por quê? Porque irá formar as bases existenciais do ser. Então, por que o diabo destrona os homens? Porque você, não sendo homem, não tem como você ser pai. Só um homem pode ser pai. Um macho não pode ser pai, ele pode ser só reprodutor. É igual ao animal. Ele reproduz em escala, mas ele não exerce paternidade. Só o homem pode ser pai. E quem é homem? Só quem tem pai. Deixará o homem, pai e mãe. Então nós temos muitos machos reprodutores, porém poucos pais. Paulo já dizia isso. Vocês têm muitos tutores, aios, porém poucos pais. Ou seja, por que pai? Porque Paulo disse: eu vos gerei pelo Evangelho. Paulo engravidou. Pai engravida, a ponto de gerar os seus filhos pelo Evangelho. Então, recebendo, tendo paternidade espiritual, terrena e celestial, eu me desenvolvo com todas as esferas do meu ser organizados. Então eu não vivo mais com necessidades de pertencimento, com necessidade de desamparo, com a perspectiva de que não faço parte, de que não sou importante. Quer ver tu frustrar uma pessoa? Tira a atividade dela. Ela já se frustra. Por quê? Porque ela só tem senso de pertencimento a partir do que faz, não do que é. Órfão.
Não, mas eu não sou órfão. É órfão. E é bom que você saiba que é órfão, porque você pode ser adotado. Porque se você achar que não é órfão, você nunca vai ser adotado. Então tem pessoas que só se sentem úteis a partir daquilo que fazem, não do que são. Órfão. Só se sentem valorizados quando recebem alguma coisa. Você já recebeu, ele já te amou. São pequenos detalhes que determinam toda a nossa estrutura da vida. Por isso tem muitas pessoas que fazem o que fazem sem saber o porquê fazem. Porque as estruturas do seu ser, que formam o seu ser pensante, está fragilizado, está fragmentado. Então ele é bom de atividade, mas ruim de intimidade. Como que você conhece os seus filhos? Pela exposição da intimidade deles. Tem pessoas que sentam comigo para me falar cada coisa que eu digo, meu Jesus. Ah, tá. É divertido. Por quê? Porque eles se sentem seguros. Se sentem seguros. E quem não consegue? Não consegue ver Deus como Pai, que não sente segurança. Quem nunca teve um pai que lhe respaldasse. Você consegue entender a importância de honrar pai e mãe? O que esse primeiro mandamento legislativo tem de total importância dentro da essência do ser humano? Não tem nada a ver com obedecer o pai e a mãe. É muito além. Você pode obedecer por fora e nunca honrar por dentro. E aí você carrega as estruturas fragilizadas no seu interior. Extremamente obediente, extremamente machucado. Faz tudo o que pede, com muita dor. Para honrar é necessário perdoar. Sem perdão não há honra. Eu perdoo eles. Por todas as suas falhas. Porque Deus me perdoou por todas as minhas. Então eu não cobro mais nada, eu consigo honrar. Aí nós vamos sendo curados. O problema da igreja dos nossos dias não é a falta do Espírito Santo. É a falta de deixar o Espírito Santo ministrar sobre eles. Porque as emoções gritam o tempo todo. É uma disputa constante com tudo e todos. É igual o porco indo para o abate. Esperneia e berra. Jesus disse que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Você é irmão de quem? Da legião ou de Jesus? Porque a legião entra no porco. Se precipita. Duas coisas que nós vamos ver em pessoas que não têm as suas estruturas saradas. Elas se precipitam, se matam. Como? Precipitam antes do tempo. Por isso que nós estamos vendo pessoas jovens morrer. Que elas estão se precipitando ladeira abaixo, de duas formas. Se jogam e se jogam antes do tempo. Deus está limpando a sua ira, cortando todo aquele que não dá fruto e podando todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Não se assuste. Papai que permite. Deus abre uma porta chamada Yeshua, uma porta estreita, e entra por ela todo aquele que quiser. E entrará por ela, e entrará e terá encontro com o Pai. E esse encontro com o Pai é que nos vai nos sarar. Agora, se não entrarmos pela porta estreita chamada Jesus Cristo, nunca vamos ver o Pai. E se não vermos o Pai, nunca seremos sarados. Você pode ter bons relacionamentos na terra, mas nunca ser sarado no seu interior. Como que eu sei que eu estou sarado? Quando tocam em qualquer área da minha vida e não dói. E aqui dói, está enferma. Precisa de cura. Por isso, gente, que não é mais para vir no culto para se sentir bem, não é mais para piscar as luzes para me sentir à vontade, não é mais para me encantar, para ficar entusiasmado, é para mim ser. Não é mais para mim vir uma palavra que segunda-feira eu saio e vou vencer o mundo. É para mim ser um com Ele. Não é mais para vir no culto, é para ser o culto. Não é mais para vir na igreja, é para ser a igreja. Nós estamos tentando falar disso há alguns anos.
trabalho. Falar sobre o ser, a estrutura abstrata, invisível, imensurável do homem. Jesus não mudou o comportamento de ninguém. Ele colocava verdades no interior delas. Ainda falei ontem, está todo mundo voltado na questão política hoje. É errado? Não. Temos que estudar, entender, nos movimentarmos de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Mas parece que o povo está atrás de Saul. Dai-nos um rei que vai resolver os nossos problemas. Jesus Cristo não arrancou César. Jesus Cristo trouxe um novo reino. Ele não mudou o governo atual. Ele trouxe um reino inteiro dentro das pessoas. E eu não faço mais parte do sistema. Meu reino não é deste mundo, ele dizia. Tá, Jesus, mas e os impostos? Dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não viva pelo benefício desse mundo, pelo dinheiro desse mundo. Granjeai amigos eternos com a riqueza da injustiça. Juntai tesouros no céu. Lá o ladrão não rouba, a traça não consome, a ferrugem não corrói. É lá que você vai viver, cabeção. O que adianta você construir aqui se você não vai levar? Guarde tudo que você conseguir levar dentro de um caixão. E o que você não conseguir levar dentro de um caixão, vai ficar. Se você gastar a sua vida por uma coisa que você não vai desfrutar, de inteligente eu não posso te chamar. Gaste tudo, ganhe tudo que você puder. Guarde tudo que você puder. Gaste tudo que você puder em favor de pessoas. Por isso que quando você entende que você é filho de Deus, você vive como Jesus. Abre mão de toda a sua glória em prol da vida das pessoas. E esse ano eu ganhei muito dinheiro. E o que você fez? Transformei a vida de pessoas. E estou trabalhando para ganhar mais. Para quê? Porque eu vou transformar mais vida de pessoas. Porque a única coisa que vai contar nas nossas vidas é o quantas vidas nós tocamos. Quem faz isso? Quem está curado. E quem não está, não consegue. Vive pela terra. Não consegue se desprender dela. Precisamos de paz. Fique de pé, vamos orar. Espero que você tenha anotado todos os versículos que nós lemos. Diz respeito à sua vida. É importante que analisemos isso, porque muitos de nós têm conflitos paternos e não sabem. Crianças já carregam conflitos paternos. Uma criança, quando ela passa pelo processo de separação dos pais, ela não tem estrutura emocional para entender o que está acontecendo. No inconsciente dela, ela está sendo abandonada. E ela vai carregar aquilo para sempre, até que ela seja curada em Deus. Nós achamos que eles entendem. Eles não entendem. Eles nem sabem o que está acontecendo. O inconsciente dele está traumatizado. E enquanto o inconsciente não se tornar consciente, o inconsciente governará o teu consciente. Por isso que eu tento ensinar as pessoas a pensar. Porque enquanto nós não aprendermos a pensar, seremos cativos da ignorância. Por isso que as nossas ministrações são sempre do mesmo jeito, com um objetivo de esclarecer o céu e manifestar o entendimento. Não fazer oba-oba, mas de tornarmos pessoas pensantes, livres, sábias, para cumprir o propósito eterno sobre a terra. Pai, nós te adoramos, Pai. Te adoramos porque Tu és um bom Pai. Você me escolheu. Se renda a Ele, busque a Ele como um Pai. Amém.
aleluia. Seu amor me alcançou. Isso é uma verdade, o amor dele te alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor. Seus pensamentos